outro assunto muito importante hoje na área econômica, o PIB do Brasil caiu. Produto Interno Bruto, 0,1% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, confirmando a entrada, então, da recessão técnica, aquilo que falávamos também aqui no início. E nós vamos conversar agora para falar sobre esse assunto com o comentarista de economia da Jovem Pan e também apresentador do Mercado Financeiro aqui na casa, Luiz Arthur Nogueira. Olá, Luiz. Infelizmente aí a recessão técnica já no país. Luiz, bom dia. Verdade, Marcelo Matos. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência. Tecnicamente o Brasil está em recessão, mas a gente precisa analisar com cautela esses números, Marcelo. Primeiro porque no ano o Brasil vai crescer 4,5%. Então, fica esquisito dizer que o país está em recessão no ano em que ele vai crescer 4,5%. Mas por que isso? Porque são 2 trimestres consecutivos de queda. Houve uma queda de 0,4% no segundo trimestre, que aliás foi um dado revisado pelo IBGE. A queda havia sido menor de 0,1%, mas hoje o IBGE revisou para 0,4%. E agora, no terceiro trimestre, foi o dado divulgado hoje, uma queda de 0,1%. E por que o Brasil encolheu no terceiro trimestre? Porque o agronegócio levou um tombo de 8%, devido a 2 fatores. A crise hídrica, faltou chuva no Brasil, e também a questão da geada, que atrapalhou o nosso agronegócio. Ou seja, se o agronegócio não tivesse encolhido 8%, nós teríamos registrado um crescimento no terceiro trimestre. Mas o fato é que encolheu e, portanto, do ponto de vista técnico, sim, o Brasil está em recessão. Em relação aí, Luiz... Marcelo, desculpa, é que a gente olha um pouco para frente, né? Que a gente enxerga o que vem pela frente. E aí que há grandes divergências em relação ao futuro. Uma parte do mercado financeiro acha que o Brasil pode crescer ano que vem um PIBinho em torno de 1%, 0,5%. O governo, através do Ministério da Economia, acredita em alta de 2,1%. E tem uma pequena parte do mercado que já projeta uma recessão econômica de 0,5%. Eu, particularmente, ainda acredito num crescimento em torno de 1% no ano que vem, mas para isso a gente precisa da ajuda do Congresso Nacional. A gente precisa avançar com as reformas e a gente precisa que hoje a gente conclua finalmente a PEC dos precatórios, porque é a PEC dos precatórios que vai resolver aquela bomba fiscal de 89 bilhões de reais em dívidas judiciais, e é também a PEC dos precatórios que vai viabilizar o Auxílio Brasil de R$400. Portanto, hoje é um dia fundamental para o mercado financeiro, o que será que vai ser decidido lá no Senado Federal. Marcelo Matos. Luiz, você falou desse tombo do agro aí, mas o setor de serviços cresceu, então um dado positivo, é um setor que foi muito atingido ao longo da pandemia, né, Luiz? Exatamente, Márcio. Foi um crescimento bom de 1,1%. O setor de serviços representa hoje cerca de 70% da economia brasileira. Então, quando ele vai bem, ele ajuda demais o crescimento econômico e a geração de empregos. Eu tenho comentado nos últimos dias aqui na Jovem Pan News que a geração de empregos, tanto pelo CAGED, que é o emprego formal, como pelo IBGE, que observa tanto o mercado formal quanto o informal, o mercado de trabalho, essa geração de empregos tem sido puxada justamente pelo setor de serviços, que, como você bem destacou, foi o setor que mais apanhou no ano passado, no auge da pandemia, por conta do lockdown. Então, efetivamente, as pessoas não saíam às ruas e aí o setor de serviços não funcionou. É um setor que depende do contato das pessoas, do prestador de serviço com o seu cliente. Agora, com a vacinação, sim, o setor de serviço voltou a funcionar e ele é o grande motor da economia. Um pouco mais cedo, no Jornal da Manhã, nós entrevistamos o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Saxida, e ele falava justamente isso, de que a principal política monetária do Brasil é a vacinação. Quanto mais vacinada estiver a população, mais as pessoas vão sair às ruas, mais o setor de serviços vai funcionar. Então, sem dúvida nenhuma, apesar da notícia não ser boa, da queda de 0,1% do PIB, que foi puxada pelo agronegócio, quando a gente olha especificamente o setor de serviços, sim, essa sim é uma boa notícia.